maior contrato da história da empresa estava prestes a ser assinado. Os investidores chineses já estavam na sala. O CEO, confiante como sempre, achava que tinha tudo sob controle, até perceber que ninguém ali falava mandarim. E o tradutor simplesmente não apareceu. Foi nesse momento que o pânico começou, e quando tudo parecia perdido, uma voz inesperada se levantou do fundo da sala, uma jovem que ele nunca havia notado. E o que ela fez naquele dia, ninguém jamais esqueceu. A manhã de terça-feira, na Meridian Industries, começou como qualquer outra. O prédio de vidro espelhado no centro de Chicago refletia o sol nascente, enquanto funcionários chegavam apressados para mais um dia de trabalho. Mas dentro da sala de reuniões, no 15º andar, Richard Blackwood, CEO da empresa familiar de 30 anos, caminhava nervosamente de um lado para outro, olhando constantemente para o relógio na parede. A Meridian Industries estava passando pela maior crise financeira de sua história. A empresa familiar, que começou como uma pequena importadora, havia crescido ao longo das décadas, mas agora enfrentava dívidas que ameaçavam sua existência. Os bancos estavam perdendo a paciência, os fornecedores exigindo pagamentos, e os funcionários sussurravam preocupações sobre seus empregos nos corredores. Richard ajustou a gravata pela 10ª vez naquela manhã. Aos 52 anos, ele havia herdado a empresa de seu pai, assim como seu pai havia herdado do avô. Era uma tradição familiar que ele levava muito a sério, mas que agora pesava como uma pedra em seus ombros. Sua esposa Margaret, vice-presidente da empresa, organizava nervosamente os documentos na mesa, enquanto seu filho David, de 25 anos e diretor de vendas, verificava e-mails no celular pela 100ª vez. "Onde está o Johnson?" perguntou Richard, referindo-se ao tradutor profissional que deveria chegar às 9 da manhã. "São 9h15. Os chineses chegam em 15 minutos. A reunião daquele dia não era apenas importante. Era a última chance da Meridian Industries. Um grupo de investidores chineses havia demonstrado interesse em formar uma parceria que poderia injetar o capital necessário para salvar a empresa. Meses de negociações haviam levado a este momento crucial, onde os termos finais seriam discutidos e, esperançosamente, um acordo seria fechado. Margaret desligou o telefone com uma expressão sombria. "Johnson teve um acidente de carro a caminho para cá. Está no hospital, nada grave, mas não consegue vir hoje." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. David parou de digitar e olhou para os pais com uma expressão de pânico que espelhava a deles. Este era o momento que eles haviam preparado por meses. Apresentações foram criadas, números foram verificados e reverificados, estratégias foram desenvolvidas. Tudo dependia desta reunião. "Não pode ser", murmurou Richard, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. "Eles não falam inglês fluentemente. Precisamos de alguém que fale chinês mandarim perfeitamente, que entenda as nuances culturais, que possa..." Ele foi interrompido pela chegada da secretária, Mrs. Patterson, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa há 2 décadas. "Sr. Blackwood, os investidores chineses acabaram de chegar. Estão no lobby." O pânico tomou conta da sala. Richard começou a suar. Margaret folheava desesperadamente sua agenda telefônica, procurando por qualquer tradutor disponível, e David ligava para agências de tradução que só poderiam atender no dia seguinte. Enquanto isso, nos corredores da empresa, uma figura jovem passava despercebida, empurrando um carrinho de limpeza. Zoe Williams, de apenas 16 anos, trabalhava meio período na Meridian Industries há 6 meses, ajudando sua mãe Dorothy, que era responsável pela limpeza do prédio há 5 anos. Zoe vinha trabalhar toda a tarde após a escola, ganhando alguns dólares extras que faziam toda a diferença no orçamento apertado da família. Zoe era uma garota de altura mediana,
com olhos inteligentes que observavam tudo ao seu redor e cabelos crespos sempre presos em um rabo de cavalo prático. Ela usava o uniforme azul da empresa de limpeza, uma camisa simples e calças que já haviam visto dias melhores. Para a maioria das pessoas no prédio, ela era invisível. Apenas mais uma funcionária da limpeza, jovem demais para ser levada a sério, pobre demais para importar. Mas Zoe tinha algo que ninguém suspeitava. Enquanto limpava as salas, após o expediente, ela ouvia conversas, observava apresentações deixadas nas telas dos computadores e absorvia informações sobre o mundo dos negócios que a fascinava. Ela sabia sobre a crise financeira da empresa, havia ouvido as discussões preocupadas dos executivos e entendia melhor do que muitos funcionários a gravidade da situação. Naquela manhã, enquanto Zoe limpava as janelas próximas à sala de reuniões, ela não pôde deixar de notar a agitação dentro da sala. Através do vidro, viu a família Blackwood em estado de pânico, gestos desesperados e uma atmosfera de crise que ela reconheceu imediatamente. Ela sabia que os investidores chineses estavam chegando. Havia ouvido Margaret falando sobre isso com a secretária dias antes. Zoe também. Sabia o quanto esta reunião significava para a empresa e, consequentemente, para o emprego de sua mãe e o seu próprio. Quando Zoe viu Richard Blackwood segurar a cabeça entre as mãos, um gesto de total desespero, ela sentiu algo se mexer em seu peito. Não era apenas compaixão, embora certamente houvesse isso. Era também uma sensação estranha, como se ela soubesse que poderia ajudar, mas não sabia se deveria ou se seria aceita. O elevador se abriu no andar e um grupo de homens bem vestidos saiu, claramente os investidores chineses. Zoe reconheceu alguns rostos das fotos que havia visto em documentos deixados sobre as mesas. Eles pareciam sérios, profissionais e falavam entre si em um idioma que ecoava pelos corredores. Foi neste momento que Zoe percebeu que entendia cada palavra que eles diziam. Os investidores comentavam sobre a pontualidade, expressavam esperança sobre a reunião e um deles mencionou que esperava que houvesse um tradutor competente, pois seu inglês não era suficiente para negociações complexas. Zoe parou de limpar por um momento, seu coração acelerando. Ela olhou para a sala de reuniões, onde a família Blackwood estava claramente em pânico. Depois, para os investidores chineses que se aproximavam, e sentiu o peso de um momento que poderia mudar tudo. Mas quem era ela para se meter numa situação dessas? Apenas uma garota de 16 anos, filha da faxineira, que ganhava alguns dólares limpando escritórios. O que pessoas importantes, como os Blackwoods, pensariam se ela se oferecesse para ajudar? Provavelmente nem a levariam a sério. Zoe voltou ao seu trabalho, mas não conseguia parar de pensar na situação que se desenrolava bem na sua frente. Ela sabia que em poucos minutos uma oportunidade única poderia ser perdida para sempre, e talvez ela fosse a única pessoa naquele prédio que poderia fazer algo a respeito. O barulho de vozes ficou mais alto no corredor. Os investidores chineses estavam sendo conduzidos em direção à sala de reuniões, enquanto Richard Blackwood saía para recebê-los, tentando manter a compostura, apesar do pânico evidente em seus olhos. Zoe observou tudo, seu coração batendo forte, sabendo que em poucos segundos o destino de muitas pessoas, incluindo o seu próprio, seria decidido naquela sala. Richard Blackwood estendeu a mão para cumprimentar o líder da delegação chinesa, Sr. Li Wei, um homem de meia-idade com óculos e uma expressão séria. Ao seu lado estavam outros 3 investidores, todos trajando ternos escuros e carregando pastas de couro preto. "Welcome, welcome to Meridian Industries", disse Richard, forçando um sorriso enquanto sua mente trabalhava freneticamente para encontrar uma solução. "Please come in. We have everything prepared for our meeting." Sr. Li
Acenou educadamente, mas Zoe, que havia se posicionado estrategicamente próxima o suficiente para ouvir, percebeu a expressão de preocupação que passou rapidamente pelo rosto do investidor quando ele sussurrou algo para seu colega em chinês. Espero que tenham um bom tradutor. Meu inglês não é suficiente para os detalhes técnicos que precisamos discutir. Dentro da sala de reuniões, Margaret havia preparado água, café e alguns doces, tentando criar uma atmosfera acolhedora. David ajustava o projetor pela terceira vez, mais por nervosismo do que por necessidade. A mesa oval de madeira polida estava cercada por cadeiras de couro preto, com pilhas de documentos cuidadosamente organizados em cada lugar. Então, disse Richard, limpando a garganta, vamos começar com uma visão geral da nossa proposta. Mas quando o Sr. Lee começou a responder em chinês, com apenas algumas palavras em inglês intercaladas, ficou claro que a comunicação seria um problema imenso. Richard acenou com a cabeça, fingindo entender, mas suas expressões faciais denunciavam sua completa confusão. Margaret tentou ajudar, puxando seu celular e abrindo um aplicativo de tradução. Mas qualquer pessoa que já tentou usar essas ferramentas para conversas importantes sabe como são limitadas e muitas vezes imprecisas. Quando ela tentou traduzir a primeira frase de Sr. Lee, o resultado foi uma mistura confusa de palavras que não fazia sentido algum. David, percebendo o desespero dos pais, sussurrou: "Posso tentar ligar para mais algumas agências de tradução?" "Faça isso", murmurou Richard, "mas seja discreto." Enquanto isso, Zoe continuava seu trabalho de limpeza, mas agora se movia propositalmente mais devagar, próximo à sala de reuniões. Ela podia ouvir cada palavra da conversa travada e entendia perfeitamente tanto o inglês quanto o chinês. A situação era ainda mais grave do que ela imaginava. Os investidores chineses estavam claramente ficando impacientes. Zoe ouviu um deles comentar: "Eles parecem despreparados. Como podem não ter um tradutor para uma reunião tão importante? Isso não passa confiança sobre como conduzem os negócios." Outro investidor respondeu: "Talvez devêssemos reagendar. Não podemos tomar decisões sobre milhões de dólares através de aplicativos de celular e gestos com as mãos." O coração de Zoe apertou. Ela sabia que se os investidores fossem embora agora, provavelmente não voltariam. A oportunidade seria perdida para sempre, e com ela o futuro da empresa, o emprego de sua mãe e sua própria fonte de renda. Foi então que Zoe viu sua mãe, Dorothy, aparecer no corredor. Dorothy Williams era uma mulher de 38 anos. Magra, mas forte, com as mãos calejadas de anos de trabalho duro. Ela tinha 2 empregos, limpava a Meridian Industries durante o dia e trabalhava em um restaurante à noite. Seus olhos cansados, mas sempre gentis, mostravam o peso de uma vida de luta para sustentar a filha sozinha. "Zoe", ela sussurrou, "você terminou o 3º andar? Precisamos acelerar hoje. Tenho que sair mais cedo para o outro trabalho." Zoe olhou para a mãe, depois para a sala de reuniões, onde a situação estava se deteriorando rapidamente. David havia saído para fazer ligações desesperadas, mas Zoe sabia que não encontraria ninguém disponível a tempo. A janela de oportunidade estava se fechando rapidamente. "Mãe", Zoe disse calmamente, "você sabia que a empresa pode fechar se essa reunião não der certo?" Dorothy parou de organizar os produtos de limpeza e olhou para a filha. "Eu ouvi alguns comentários, mas você sabe que não devemos nos meter nos assuntos dos patrões, Zoe. Nós fazemos nosso trabalho e pronto. Mas e se pudéssemos ajudar?" Dorothy franziu a testa. "Zoe, do que você está falando?" Antes que Zoe pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu abruptamente. David saiu com uma expressão de frustração total. "Nenhuma agência tem alguém disponível hoje. O máximo que consegui foi para amanhã de manhã, mas os chineses disseram que não podem ficar mais tempo." Richard apareceu na porta atrás do filho, claramente desesperado. "Não pode haver ninguém nesta cidade."
inteira que fale chinês e esteja disponível agora. Foi quando os olhos de Richard encontraram Zoe e Dorothy no corredor. Por um momento houve uma estranha pausa, como se diferentes mundos estivessem se tocando pela primeira vez. Richard olhou para Zoe. Realmente olhou. Talvez pela primeira vez desde que a garota começara a trabalhar ali. Zoe sentiu seu coração acelerar. Este era o momento. Ela podia continuar invisível, continuar sendo apenas a filha da faxineira, ou poderia dar um passo que mudaria tudo. Mas o que a fazia hesitar não era o medo de falhar, era o medo de como seria recebida. Dorothy, percebendo o olhar de Richard, baixou os olhos instintivamente. Anos de trabalho em empregos, onde sua voz não importava, haviam ensinado a ela que era melhor permanecer no lugar designado para pessoas como ela. Sr. Blackwood, Zoe disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Richard estava tão perdido em seus próprios pensamentos, desesperados, que quase não ouviu. O quê? Zoe engoliu em seco. Ela podia ouvir os investidores chineses conversando dentro da sala, e suas palavras eram cada vez mais desencorajadoras. Um deles havia acabado de sugerir que talvez fosse melhor procurar outras oportunidades de investimento. Eu poderia tentar ajudar com a tradução, Zoe disse, sua voz ficando mais firme. O silêncio que se seguiu foi quase físico. David parou de mexer no celular e olhou para Zoe como se ela tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Margaret, que havia saído da sala atrás do marido, fitou a garota com uma expressão de completa incredulidade. Desculpe, disse Richard, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Eu falo chinês, Zoe repetiu, desta vez olhando diretamente nos olhos de Richard. Chinês mandarim. Posso ajudar com a tradução? Dorothy olhou para a filha com os olhos arregalados. Em todos os anos trabalhando lado a lado, ela nunca havia suspeitado que Zoe soubesse outro idioma, muito menos chinês. David foi o primeiro a reagir, com um riso nervoso. Olha, garota, agradecemos a oferta, mas esta é uma negociação de milhões de dólares. Não é brincadeira de criança. Margaret acenou com a cabeça, concordando com o filho. Zoe, é isso? Você é muito gentil em querer ajudar, mas isso requer experiência profissional, conhecimento de terminologia de negócios. Mas Richard não disse nada imediatamente. Ele estava olhando para Zoe com uma expressão estranha, como se estivesse vendo a garota pela primeira vez. Havia algo na postura de Zoe, na confiança calma em sua voz, que o fez hesitar antes de descartar a oferta. Do interior da sala, chegou o som de cadeiras sendo empurradas. Os investidores chineses estavam se levantando, claramente perdendo a paciência. Zoe ouviu o Sr. Lee dizer, talvez seja melhor irmos embora. Podemos discutir isso em uma reunião adequadamente preparada. Eles estão indo embora. Zoe disse urgentemente. Sr. Lee está dizendo que talvez seja melhor reagendar porque não há comunicação adequada. Richard parou no meio do movimento. Você entendeu o que eles estão dizendo lá dentro? Perfeitamente, Zoe respondeu. E eles estão perdendo a confiança na capacidade da empresa de conduzir negócios profissionais. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Richard olhava para Zoe, pesando suas opções limitadas. Podia seguir seus preconceitos e perder a única chance de salvar a empresa, ou podia confiar em uma garota de 16 anos que talvez fosse sua única esperança. O som de passos vindo da sala de reuniões ficou mais próximo. A decisão tinha que ser tomada agora. Ou seria tarde demais para qualquer solução. Richard Blackwood encontrava-se no que talvez fosse o momento mais crucial de sua vida empresarial. Do lado esquerdo, tinha uma família empresarial respeitada, tradições de décadas e uma reputação a zelar. Do lado direito, tinha uma garota de 16 anos, filha da faxineira, afirmando que podia salvar um negócio de milhões de dólares. O som de passos ficou mais alto.
e a voz de Sr. Lee podia ser ouvida claramente. Acho que devemos ir embora. Podemos tentar outra hora, quando estiverem mais preparados. Espere, Richard disse subitamente, virando-se para Zoe. Você realmente fala chinês? Como uma garota de 16 anos aprendeu chinês? Zoe respirou fundo. Ela sabia que esta pergunta viria, e a resposta poderia soar inacreditável. Eu aprendi online, Sr. Blackwood. Tenho estudado há 3 anos. Comecei por curiosidade, mas acabei me apaixonando pelo idioma e pela cultura. David soltou uma risada sarcástica. Online? Você quer dizer que aprendeu chinês pelo YouTube? Principalmente através de aplicativos, vídeos educacionais e conversas com falantes nativos em fóruns de idiomas. Zoe explicou pacientemente. Eu pratico todos os dias há 3 anos. Também leio notícias em chinês e assisto filmes sem legendas. Margaret balançou a cabeça. Querida, isso é muito diferente de uma tradução profissional para negócios. Há termos técnicos, nuances culturais. Eu sei, Zoe interrompeu educadamente. Mas posso tentar. O que vocês têm a perder neste momento? A pergunta pendurou no ar como uma verdade inescapável. Richard olhou para a porta da sala de reuniões, onde podia ver as silhuetas dos investidores chineses se movendo, claramente, se preparando para partir. Dorothy, que havia permanecido calada, finalmente falou. Zoe, você tem certeza do que está fazendo? Essas pessoas são importantes, e se você cometer um erro... Mãe, eu sei o que estou fazendo, Zoe disse suavemente. Eu ouvi eles conversando. Sei sobre o que querem falar. Sei quais são suas preocupações. Posso fazer isso. Richard fechou os olhos por um momento, pesando suas opções. Ele podia ouvir a voz de seu pai em sua mente, lembrando-o sobre a importância de manter padrões, de trabalhar apenas com profissionais qualificados, de nunca comprometer a reputação da família. Mas ele também podia ouvir o som de sua empresa desmoronando, de funcionários perdendo empregos, de uma tradição familiar chegando ao fim. Tudo bem, Richard, disse finalmente abrindo os olhos, mas com uma condição. Se eu perceber que você não está conseguindo, ou se algo der errado, você sai imediatamente. Entendido? Zoe acenou, tentando não demonstrar o alívio que sentia. Entendido, Sr. Blackwood. David olhou para o pai com incredulidade. Pai, você não pode estar falando sério. Vamos apostar o futuro da empresa em uma... Em que, David? Richard perguntou, interrompendo o filho. Em uma garota que pelo menos afirma falar o idioma que precisamos. Qual é a alternativa? Deixar os investidores irem embora? Margaret tocou o braço do marido. Richard, talvez possamos pedir para eles esperarem mais um pouco enquanto procuramos outra solução. Mas Zoe havia se adiantado em direção à porta da sala de reuniões. Ela podia ouvir Sr. Lee falando com seus colegas. Vamos embora. Isso é uma perda de tempo. Como podem esperar que fechemos um acordo deste tamanho sem comunicação adequada? Zoe bateu levemente na porta e entrou. Os 4 investidores chineses olharam para ela com surpresa. Aqui estava uma garota jovem, vestindo o uniforme de limpeza, entrando na sala de reuniões mais importante do dia. Senhores, Zoe disse em chinês perfeito, por favor, não vão embora. Eu sei que houve um problema com o tradutor, mas eu posso ajudá-los a se comunicar com a família Blackwood. O efeito foi imediato e dramático. Sr. Lee parou no meio do movimento de fechar sua pasta. Os outros 3 investidores a olharam com expressões de completa surpresa. Não era apenas o fato de Zoe falar chinês. Era a qualidade de seu chinês, a pronúncia perfeita, o uso apropriado de formalidades. Você fala mandarim? Sr. Lee perguntou em chinês, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Sim, senhor. Fluentemente. Zoe respondeu, mantendo o tom respeitoso apropriado para dirigir-se a pessoas mais velhas na cultura chinesa. Eu entendo que vocês têm preocupações sobre a capacidade da Meridian Industries de conduzir negócios profissionais, mas posso assegurar que o problema foi apenas um imprevisto com o tradutor original.
Atrás de Zoe, a família Blackwood havia entrado na sala e observava em silêncio absoluto. Richard sentia seu coração bater acelerado, percebendo que Zoe realmente parecia saber o que estava fazendo. Margaret cobriu a boca com a mão, surpresa com a fluência da garota. David simplesmente ficou boquiaberto. Sr. Lee trocou olhares com seus colegas antes de responder. Você é muito jovem. Esta é uma negociação complexa envolvendo milhões de dólares. Tem certeza de que pode lidar com a terminologia técnica e financeira? Zoe manteve a calma. Entendo suas preocupações, Sr. Lee. Permitam-me demonstrar traduzindo as questões iniciais, e vocês podem julgar se minha capacidade é adequada. Se não for, respeitarei sua decisão de procurar outra oportunidade. Houve um momento de silêncio enquanto os investidores chineses consideravam a proposta. Finalmente, Sr. Lee acenou lentamente. Muito bem, vamos tentar por alguns minutos. Zoe virou-se para Richard. Sr. Blackwood, Sr. Lee concordou em dar uma chance. Eles vão avaliar se minha tradução é adequada para continuar. Richard respirou fundo. Certo. Então, devemos começar com nossa apresentação sobre a situação atual da empresa e as oportunidades de parceria? Quando Zoe traduziu isso para o chinês, usando terminologia empresarial apropriada e mantendo o tom formal correto, algo mudou na atmosfera da sala. Os investidores chineses se sentaram novamente, e Sr. Lee fez um gesto para Richard continuar. Eles estão prontos para ouvir a apresentação, Zoe disse para Richard. Margaret sussurrou para o marido. Meu Deus, Richard, ela realmente sabe o que está fazendo. David ainda lutava para processar o que estava acontecendo. A garota que ele mal notava limpando os escritórios estava agora conduzindo uma das reuniões mais importantes na história da empresa. Richard começou sua apresentação falando sobre a história da Meridian Industries, seus valores e sua visão para o futuro. Zoe traduzia fluidamente, capturando não apenas as palavras, mas também o tom e a intenção por trás delas. Os investidores chineses começaram a fazer perguntas sobre fluxo de caixa, sobre estratégias de mercado, sobre a competição. Zoe traduzia cada pergunta para o inglês e cada resposta de volta para o chinês, demonstrando não apenas competência linguística, mas também compreensão dos conceitos empresariais sendo discutidos. À medida que a reunião progredia, algo notável acontecia. Os investidores chineses estavam claramente impressionados não apenas com as respostas da família Blackwood, mas também com a qualidade da tradução de Zoe. Senhor, lhe fez comentários positivos sobre como era refrescante trabalhar com uma tradutora que realmente entendia tanto a linguagem quanto o contexto cultural. Richard observava Zoe com crescente admiração e uma sensação desconfortável de ter subestimado completamente a garota. Margaret encontrava-se dividida entre o alívio de ver a reunião progredindo bem e a surpreendente descoberta sobre as habilidades de Zoe. Mas talvez a pessoa mais impressionada na sala fosse Dorothy, que havia ficado na porta observando sua filha comandar uma situação que estava além de qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. Lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto enquanto ela via Zoe sendo tratada com respeito e reconhecimento pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. A reunião estava indo bem, melhor do que qualquer um poderia ter esperado. Mas Zoe sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir quando os detalhes financeiros específicos fossem discutidos e quando sua idade e origem inevitavelmente se tornariam parte da conversa. Por enquanto, porém, ela estava provando que às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados e que o talento não conhece fronteiras de idade, classe social ou expectativas preconcebidas. 2 horas haviam se passado, e a atmosfera na sala de reuniões havia mudado completamente. O que começou como uma situação desesperadora agora fluía como uma negociação profissional bem orquestrada.
Zoe se movia entre os dois lados da mesa com uma confiança natural, traduzindo não apenas palavras, mas capturando as nuances emocionais e culturais que faziam toda a diferença. Sr. Lee havia relaxado visivelmente em sua cadeira, ocasionalmente sorrindo quando Zoe fazia ajustes culturais sutis na tradução que demonstravam um profundo entendimento das expectativas chinesas em negócios. Os outros investidores faziam anotações ativamente, algo que não estavam fazendo no início da reunião. A proposta de investimento é de 15 milhões de dólares, Sr. Lee disse em chinês. Mas precisamos de garantias específicas sobre o controle de qualidade e os prazos de entrega. Zoe traduziu com precisão, mas também adicionou contexto cultural. Sr. Blackwood, eles estão oferecendo 15 milhões, mas Sr. Lee está enfatizando que na cultura de negócios chinesa, confiabilidade e pontualidade são extremamente importantes. Eles precisam de garantias muito específicas. Richard acenou, impressionado com a perspicácia de Zoe. Entendo. Podemos oferecer um sistema de monitoramento em tempo real dos nossos processos de produção, com relatórios semanais enviados diretamente para eles. Quando Zoe traduziu isso, Sr. Lee sorriu pela primeira vez na reunião. Excelente. Isso demonstra que eles entendem nossas expectativas. Margaret sussurrou para David. Ela não está apenas traduzindo. Ela está realmente facilitando a comunicação entre duas culturas diferentes. David, que havia começado a reunião duvidando de Zoe, agora a observava com uma mistura de admiração e curiosidade. Como uma garota de 16 anos sabe tanto sobre negócios internacionais? A pergunta de David ecoou na mente de todos na sala. Zoe não apenas falava chinês fluentemente, mas demonstrava compreensão de terminologia financeira, protocolos culturais e estratégias de negociação que impressionariam até mesmo executivos experientes. Foi então que Sr. Lee fez uma pergunta que mudaria o rumo da conversa. Jovem senhora, ele disse em chinês, dirigindo-se diretamente a Zoe. Você tem quantos anos? E como aprendeu nosso idioma tão bem? Zoe hesitou por um momento. Ela sabia que esta pergunta eventualmente viria, e sua resposta poderia mudar a dinâmica inteira da reunião. Tenho 16 anos, senhor. Aprendi chinês principalmente através de recursos online e prática constante. A tradução para o inglês criou um silêncio súbito na sala. Richard e Margaret trocaram olhares de surpresa renovada, como se estivessem realmente processando a idade de Zoe pela primeira vez no contexto de suas habilidades impressionantes. 16 anos? Sr. Lee repetiu em chinês, claramente surpreso. E onde você estudou negócios internacionais? Zoe respirou fundo. Eu não estudei formalmente, senhor. Aprendi observando, lendo e trabalhando aqui. Quando Zoe traduziu sua própria resposta para o inglês, acrescentou, eles estão impressionados com minha idade e querem saber sobre minha educação formal. Um dos outros investidores, Sr. Chen, falou pela primeira vez em horas. Na China, respeitamos muitos jovens que demonstram tal dedicação ao aprendizado. Mas me diga, jovem, tradutora, o que você pensa sobre esta parceria? Você conhece esta empresa melhor do que nós. A pergunta pegou Zoe de surpresa. Nunca lhe haviam pedido uma opinião profissional antes. Ela olhou rapidamente para Richard, que acenou encorajadoramente, claramente curioso, para ouvir o que Zoe diria. Senhores, Zoe começou em chinês, eu trabalho nesta empresa há 6 meses. Posso dizer que, apesar dos desafios financeiros atuais, há algo especial aqui. A família Blackwood trata seus funcionários com respeito, mesmo pessoas como minha mãe e eu. Eles enfrentam dificuldades, mas não cortaram empregos ou benefícios. Isso fala sobre seu caráter. Ela fez uma pausa antes de continuar. Vocês não estão apenas investindo em números ou produtos. Estão investindo em pessoas que valorizam lealdade e trabalho duro.
Na minha experiência aqui, essas são pessoas que honrarão seus compromissos. Quando Zoe traduziu suas palavras para o inglês, Dorothy, que ainda observava da porta, sentiu seu coração se encher de orgulho. Sua filha, não. Estava apenas impressionando com habilidades linguísticas, mas demonstrando uma maturidade e sabedoria que ela nunca soube que ela possuía. Sr. Lee sorriu amplamente. Muito bem dito. Apreciamos honestidade e lealdade. É refrescante ouvir isso de alguém tão jovem. Richard sentiu algo se mexer em seu peito, uma mistura de admiração, gratidão e algo que poderia ser descrito como vergonha. Por 6 meses, Zoe havia trabalhado em sua empresa, e Richard nunca havia realmente a visto, nunca havia reconhecido seu potencial, nunca havia considerado que valor ela poderia agregar além da limpeza de escritórios. Sr. Lee, Richard disse, eu gostaria de adicionar algo. Hoje aprendi que às vezes os maiores talentos estão bem na nossa frente, mas precisamos ter olhos para vê-los. Zoe nos surpreendeu não apenas com suas habilidades, mas com sua dedicação e integridade. Zoe traduziu, mas sentiu suas bochechas corarem ligeiramente. Nunca havia recebido tal reconhecimento público de Richard Blackwood. A negociação continuou por mais 1 hora, com detalhes sendo refinados e termos sendo acordados. Zoe manteve sua performance impecável, mas internamente começou a se perguntar o que aconteceria depois. Quando a reunião terminasse, ela voltaria a ser apenas a garota da limpeza? Esta seria apenas uma experiência única, ou mudaria algo permanentemente? Sr. Chen levantou uma questão final. Há uma última coisa que gostaríamos de discutir. Quem será nosso ponto de contato principal para a comunicação contínua? Preferimos trabalhar com alguém que entenda tanto nossa linguagem quanto nossa cultura. Richard estava prestes a se oferecer quando o Sr. Lee interrompeu. Na verdade, ficamos muito impressionados com a jovem tradutora hoje. Seria possível incluí-la nas comunicações futuras? Raramente encontramos alguém tão jovem com tal competência cultural e linguística. Zoe sentiu seu coração parar por um momento. Eles estavam sugerindo que ela continuasse envolvida? Richard olhou para Zoe com uma expressão nova, como se estivesse vendo possibilidades que nunca havia considerado antes. Isso seria possível, Richard disse lentamente. Zoe demonstrou hoje que tem habilidades excepcionais. Margaret sussurrou. Richard, ela ainda está no ensino médio. E eu ainda posso continuar meus estudos. Zoe disse rapidamente. Posso fazer isso meio período, como faço com o trabalho de limpeza. David, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Pai, acho que devemos considerar seriamente isso. Zoe salvou esta reunião, e claramente tem um talento que poderíamos usar. Sr. Lee sorriu. Excelente. Então, temos um acordo preliminar e um canal de comunicação estabelecido. Ele estendeu a mão para Zoe. Jovem senhora, foi uma honra trabalhar com você hoje. Quando Zoe apertou a mão de Sr. Lee, ela sentiu que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não era apenas sobre o reconhecimento ou a oportunidade, era sobre ser realmente vista pela primeira vez. A reunião estava chegando ao fim e os termos básicos do acordo haviam sido estabelecidos. Os investidores chineses sairiam satisfeitos. A Meridian Industries teria a injeção de capital necessária para sobreviver. E Zoe havia provado que era muito mais do que aparentava. Mas ainda havia perguntas não respondidas. Como Zoe realmente aprendeu chinês? Qual era sua história completa? E, mais importante, como esta revelação mudaria não apenas sua vida, mas a dinâmica inteira da empresa. Enquanto todos se preparavam para encerrar a reunião, Zoe sabia que o maior teste ainda estava por vir. Não de suas habilidades linguísticas, mas de como ela navegaria seu novo lugar num mundo que a havia ignorado por tanto tempo.
Enquanto os investidores chineses organizavam seus documentos e se preparavam para partir, Sr. Lee fez uma observação casual que mudaria tudo. Zoe, sua pronúncia em algumas regiões dialetais é excepcionalmente precisa. Onde exatamente você aprendeu essas nuances? Zoe sentiu uma pontada de nervosismo. Praticando com diferentes falantes online, senhor. Mas Sr. Chen, que havia permanecido observador durante a maior parte da reunião, inclinou-se para a frente com interesse renovado. Você disse que aprendeu online, mas há algo muito específico em seu sotaque de Xangai. Isso é muito difícil de aprender sem exposição direta. O comentário pareceu inocente, mas Zoe percebeu que estava caminhando em território delicado. Ela havia sido cuidadosa sobre revelar muito sobre como realmente aprendeu chinês, porque a verdade era mais complicada do que ela havia deixado transparecer. Richard, percebendo a tensão sutil, interveio. Bem, independentemente de como Zoe aprendeu, estamos gratos por suas habilidades hoje. Mas Sr. Lee não estava pronto para deixar o assunto passar. Zoe, perdoe minha curiosidade, mas tenho estado na área de educação por muitos anos antes dos negócios. Seu nível de fluência representa pelo menos 5 a 7 anos de estudo intensivo. Você disse que estuda há 3 anos? Zoe engoliu em seco. Ela olhou rapidamente para sua mãe, que ainda observava da porta, e viu uma expressão de confusão em seu rosto. Dorothy estava percebendo que havia aspectos da vida de sua filha que ela desconhecia. Eu comecei mais jovem do que disse, Zoe admitiu finalmente. Tenho estudado há mais tempo. Quanto tempo? Margaret perguntou gentilmente, mas com curiosidade evidente. Zoe hesitou. A verdade completa envolveria revelar aspectos de sua vida que ela havia mantido privados, não por vergonha, mas porque nunca houve necessidade ou oportunidade de compartilhar. Desde os 8 anos, Zoe disse finalmente. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Este estava carregado de surpresa genuína e uma nova camada de mistério sobre quem Zoe realmente era. 8 anos, David repetiu. Mas por que uma criança de 8 anos começaria a aprender chinês? Zoe olhou para sua mãe, buscando encorajamento. Dorothy acenou ligeiramente, percebendo que era hora de sua filha compartilhar sua história. Minha mãe trabalha em um restaurante chinês nas noites, Zoe começou. Quando eu era pequena, não tínhamos dinheiro para babá, então às vezes eu ia com ela. A proprietária, Sra. Wong, e sua família sempre foram gentis comigo. Eles começaram a me ensinar palavras básicas em chinês para me manter ocupada. A revelação simples, mas poderosa, mudou a atmosfera da sala novamente. Aqui estava uma menina de 8 anos, sentada num restaurante chinês, enquanto sua mãe trabalhava, transformando o que poderia ter sido horas tediosas em oportunidade de aprendizado. Ah, senhor, lhe disse suavemente, então você aprendeu chinês por necessidade e curiosidade, não como um privilégio acadêmico. Sim, senhor, Zoe confirmou. Sra. Wong me deu livros velhos em chinês, me deixava assistir programas de TV chineses durante as pausas da minha mãe. Quando fiquei mais velha e tivemos acesso à internet, comecei a usar recursos online para melhorar. Dorothy sentiu lágrimas em seus olhos. Ela lembrava-se daqueles anos difíceis, quando Zoe era pequena e ela trabalhava 2 empregos. Ela sabia que a filha passava tempo no restaurante, mas nunca imaginou que aquelas horas resultariam em algo tão extraordinário. Sr. Chen sorriu com aprovação. Isso explica sua compreensão cultural. Você não apenas aprendeu o idioma, você foi absorvida pela cultura. E explica por que você parece tão confortável com a terminologia de negócios, Margaret adicionou, conectando os pontos. Você esteve observando e aprendendo sobre o mundo dos adultos desde muito jovem. Richard sentiu uma onda de admiração misturada com algo que poderia ser descrito como humildade.
Aqui estava uma garota que, enfrentando circunstâncias difíceis, havia transformado a adversidade em oportunidade. Enquanto Richard havia herdado privilégios e oportunidades, Zoe havia criado as suas próprias. Zoe, Richard disse, há algo mais que devemos saber sobre você? Zoe sorriu pela primeira vez na reunião, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto jovem. Bem, eu também falo um pouco de japonês e estou aprendendo coreano. David riu, balançando a cabeça com incredulidade. Claro que está, mas foi Sr. Lee quem fez. A observação que mudaria tudo. Zoe, você percebe que tem um dom muito raro. Sua capacidade de aprender idiomas, combinada com sua compreensão cultural e maturidade, é extraordinária. Alguém já falou com você sobre bolsas de estudo universitárias? Zoe parou. Bolsas de estudo? Universidades como Harvard, Yale, Stanford têm programas especiais para jovens com talentos excepcionais. Sr. Lee explicou. Com suas habilidades, você poderia se qualificar para programas acelerados. Dorothy deu um passo à frente da porta, não conseguindo mais permanecer silenciosa. Com licença, ela disse timidamente, mas nós não temos recursos para a universidade. Sr. Lee sorriu gentilmente. Senhora Williams, bolsas de estudo cobrem todas as despesas. Para alguém com as habilidades de Zoe, universidades competiriam para oferecê-las. A revelação atingiu a sala como um raio. Zoe, que havia trabalhado meio período limpando escritórios, que havia sido ignorada e subestimada, de repente se encontrava no centro de possibilidades que nunca havia imaginado. Richard olhou para Zoe com uma expressão completamente nova. Zoe, você já pensou sobre seu futuro? Sobre o que quer fazer depois do ensino médio? Zoe hesitou. A verdade era que ela nunca havia se permitido sonhar muito grande. Sua realidade sempre foi sobre sobrevivência, sobre ajudar sua mãe, sobre fazer o que fosse necessário para se sustentar. Eu sempre quis estudar negócios internacionais, Zoe admitiu, mas pensei que era um sonho impossível. Margaret sentiu seu coração apertar. Aqui estava uma jovem com talento excepcional que havia limitado seus sonhos porque pensava que não havia oportunidades para alguém como ela. Sr. Chen se levantou e caminhou até Zoe. Jovem senhora, posso fazer uma sugestão? Minha empresa tem um programa de mentoria para jovens talentosos interessados em negócios internacionais. Seria uma honra patrocinar seus estudos. O choque foi visível no rosto de Zoe. Senhor, investir em jovens talentos é investir no futuro, Sr. Chen explicou. Você nos impressionou hoje, não apenas com suas habilidades, mas com seu caráter. Isso vale muito mais do que qualquer diploma. Dorothy cobriu a boca com as mãos, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Em uma única manhã, a vida de sua filha havia mudado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Richard sentiu algo profundo se mexer dentro dele. Durante anos, ele havia falado sobre os valores da empresa, sobre oportunidade e meritocracia. Mas hoje, Zoe havia mostrado a ele o que esses valores realmente significavam quando aplicados sem preconceito ou limitações preconcebidas. Zoe, Richard disse, independentemente do que você decidir sobre universidade ou outras oportunidades, quero que saiba que você sempre terá um lugar aqui na Meridian Industries. Não como funcionária da limpeza, mas como membro valioso da nossa equipe. Zoe olhou, ao redor da sala, para os investidores chineses que a tratavam com respeito, para a família Blackwood, que finalmente a via como ela realmente era, para sua mãe, que a olhava com orgulho e amor. Mas mesmo em meio a todas essas oportunidades novas e emocionantes, Zoe sabia que havia uma lição mais profunda sendo aprendida por todos na sala. Sobre julgar pessoas por aparências, sobre reconhecer potencial onde quer que ele exista e sobre como às vezes as maiores oportunidades vêm de ter coragem de ver além de nossas próprias limitações.
A reunião havia começado como um desespero para salvar uma empresa. Estava terminando como uma revelação sobre o poder de reconhecer e nutrir talento, independentemente de onde ele seja encontrado. Uma semana havia se passado desde a reunião que mudou tudo. O acordo com os investidores chineses havia sido finalizado, garantindo o futuro da Meridian Industries. Mas as mudanças que realmente importavam eram mais profundas e pessoais. Zoe encontrava-se numa situação surreal. Em 7 dias, ela havia passado de ser invisível para ser o centro das atenções. Richard havia insistido em dar-lhe um escritório temporário, e Zoe agora dividia seu tempo entre continuar seus estudos regulares, trabalhar meio período como consultora de comunicações internacionais e processar as múltiplas oportunidades que haviam surgido. Dorothy havia tomado o dia de folga em seu segundo emprego para acompanhar Zoe a uma reunião na escola. A orientadora acadêmica, Mrs. Rodrigues, estava revisando os resultados dos testes de aptidão que Zoe havia feito a pedido de Sr. Lee. Os resultados são extraordinários, Mrs. Rodrigues disse, olhando por cima de seus óculos. Zoe, seu QI está no percentil 99 e suas habilidades linguísticas estão off the charts. Como nós nunca identificamos isso antes, Zoe trocou olhares com sua mãe. Acho que nunca houve oportunidade para isso aparecer. Bem, agora há. Mrs. Rodrigues sorriu. Recebi ligações de 3 universidades só esta semana. Harvard, Stanford e Columbia estão todas interessadas em discutir programas especiais para você. Dorothy apertou a mão da filha. Ainda era difícil acreditar que tudo isso estava acontecendo. Uma semana atrás, sua maior preocupação era se conseguiriam pagar o aluguel no fim do mês. Agora, sua filha estava sendo cortejada pelas melhores universidades do país. Mais tarde naquele dia, Zoe retornou a Meridian Industries para sua primeira reunião oficial como consultora. A diferença em como ela era tratada era notável. Funcionários que antes mal a cumprimentavam, agora paravam para conversar. Secretárias que nunca haviam aprendido seu nome agora a chamavam de Senhorita Williams. Richard a encontrou na recepção. Zoe, como foi a reunião na escola? Surreal, Zoe admitiu. Ainda estou processando tudo. Richard sorriu. Imagino. Quer dar uma caminhada comigo? Há algo que gostaria de discutir. Eles caminharam pelo prédio, passando por escritórios onde Zoe uma vez havia trabalhado limpando. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Zoe, tenho pensado muito sobre a semana passada, Richard começou. Sobre como quase perdemos uma oportunidade incrível, porque eu não consegui ver além de minhas próprias expectativas limitadas. Zoe escutou em silêncio, percebendo que Richard precisava dizer isso tanto quanto Zoe precisava ouvir. Você me ensinou algo importante sobre liderança, Richard continuou. Líderes verdadeiros não apenas gerenciam recursos, eles identificam e nutrem potencial. Eu falhei nisso com você por 6 meses. Sr. Blackwood, você não podia saber, mas poderia. Richard interrompeu. Se eu tivesse realmente olhado, se eu tivesse feito o esforço de conhecer as pessoas que trabalham para mim, eu teria descoberto. E isso me faz questionar quantas outras Zoes estão por aí, não sendo vistas. Eles pararam em frente a uma janela que dava vista para o pátio da empresa onde outros funcionários de manutenção estavam trabalhando. Por isso, decidi implementar um programa novo, Richard disse. Vamos oferecer bolsas de estudo e desenvolvimento profissional para todos os funcionários interessados, independentemente de sua posição atual. Vamos criar oportunidades para que talentos sejam descobertos e desenvolvidos. Zoe sentiu um nó na garganta. Sr. Blackwood, isso é incrível, e quero que você ajude a desenvolvê-lo, Richard adicionou. Quando você não estiver estudando ou trabalhando em comunicações internacionais, claro.
Naquele momento, Margaret apareceu no corredor. Zoe, há alguém aqui para te ver. Eles voltaram para a recepção, onde Zoe encontrou Sra. Wong, a proprietária do restaurante chinês, onde ela havia aprendido suas primeiras palavras em mandarim. A mulher mais velha sorria amplamente, carregando uma caixa embrulhada. Zoe, Sra. Wong exclamou em chinês, ouvi sobre seu sucesso. Estou tão orgulhosa. Zoe correu para abraçar a mulher que havia sido sua primeira professora de chinês. Sra. Wong, como soube? A comunidade chinesa de Chicago é pequena. Sra. Wong riu. Sr. Lee me ligou para contar sobre a jovem prodígio que salvou uma empresa. Quando ele descreveu você, eu soube imediatamente. Sra. Wong entregou a caixa para Zoe. Isto é para você. Um presente para celebrar. Zoe abriu cuidadosamente a jusacado sua caixa e encontrou um conjunto de livros antigos de poesia chinesa, com anotações feitas à mão nas margens. Estes foram da minha avó, Sra. Wong explicou. Ela sempre disse que livros devem ir para quem mais os valorizará. Acho que... Chegou a hora. Zoe sentiu lágrimas em seus olhos. Estes livros representavam mais do que literatura. Representavam confiança, tradição e reconhecimento de seu amor genuíno pela cultura chinesa. Margaret observava a cena com emoção, percebendo como a história de Zoe era rica em conexões humanas que ela nunca havia imaginado. David, que havia se juntado ao grupo, balançava a cabeça com admiração. Zoe, David disse, tenho que admitir, quando você se ofereceu para ajudar naquele dia, pensei que estava louca. Agora percebo que nós é que estávamos cegos. Sra. Wong olhou para a família Blackwood com aprovação. Zoe sempre foi especial, mas talentos precisam de oportunidades para florescer. Obrigada por darem essa oportunidade a ela. Richard estendeu a mão para a Sra. Wong. Não, senhora. Obrigado por ver o potencial nela quando ela era apenas uma criança. Você plantou as sementes do que estamos vendo hoje. Dorothy, que havia chegado do trabalho e presenciado a cena, sentiu seu coração transbordar. Ver sua filha cercada por pessoas que a valorizavam e reconheciam seu potencial era mais do que ela jamais havia sonhado. Mas talvez o momento mais tocante viesse quando Zoe se dirigiu a todos. Vocês sabem, durante muito tempo pensei que sucesso significava escapar de onde viemos. Agora percebo que verdadeiro sucesso é usar nossos dons para elevar não apenas a nós mesmas, mas as pessoas ao nosso redor. Ela olhou para sua mãe. Mãe, você sempre me ensinou que trabalho duro e caráter importam mais do que qualquer coisa. Isso nunca vai mudar. Depois se virou para Richard. Sr. Blackwood, obrigada por me dar uma chance. Mas mais importante, obrigada por decidir que outras pessoas também merecem chances. E finalmente para a Sra. Wong. E obrigada por acreditar em uma menina de 8 anos que não sabia que sonhos poderiam se tornar realidade. Enquanto o grupo se dispersava, Zoe permaneceu por um momento na recepção, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Uma semana atrás, ela era invisível. Agora, ela estava no centro de transformações que afetariam não apenas sua própria vida, mas a vida de muitas outras pessoas. O mais importante, porém, era que Zoe havia aprendido que ser vista e valorizada não mudava quem ela era fundamentalmente. Ela ainda era a mesma garota que amava aprender, que se preocupava com sua mãe, que acreditava em trabalho duro e honestidade. A diferença agora era que o mundo finalmente estava prestando atenção. E Zoe estava determinada a usar essa atenção para garantir que outros jovens como ela também tivessem suas chances de brilhar. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã de terça-feira que mudou tudo. O outono havia chegado a Chicago, pintando as árvores ao redor da Meridian Industries, com tons dourados e vermelhos que refletiam a transformação que havia acontecido dentro do prédio. Zoe estava em seu novo escritório. Sim, ela agora tinha um escritório de verdade, preparando-se para uma apresentação especial.
Nas paredes havia certificados de seus cursos universitários avançados que ela estava fazendo através do programa acelerado de Harvard, fotos com os investidores chineses e uma moldura especial contendo a primeira foto oficial dela como diretora de comunicações internacionais da Meridian Industries. Mas a foto que mais a orgulhava estava em sua mesa. Uma imagem dela e sua mãe no dia em que Dorothy havia recebido sua promoção para supervisora de Facilities Management, um cargo criado especialmente para reconhecer sua experiência e dedicação de anos. A porta se abriu e Margaret entrou, carregando uma pasta. Zoe, está pronta para a apresentação? As novas bolsistas chegaram. Zoe sorriu. Mais do que pronta, Sra. Blackwood. Elas caminharam juntas em direção ao auditório que havia sido construído especificamente para o programa Zoe Williams de Desenvolvimento de Talentos, um programa que já havia identificado e desenvolvido 12 jovens funcionários com habilidades excepcionais em diversas áreas. O auditório estava cheio. Na primeira fila, Dorothy estava sentada ao lado de Sra. Wong, ambas radiantes de orgulho. Próximos a elas estavam Sr. Lee e Sr. Chen, que haviam se tornado mentores regulares do programa. Richard e David ocupavam lugares na segunda fila, junto com os 12 primeiros bolsistas do programa, que agora estudavam em universidades prestigiosas, enquanto trabalhavam meio período na empresa. Mas o que mais emocionava Zoe eram as 25 pessoas sentadas no centro do auditório. A nova turma de bolsistas do programa. Elas vinham de origens diversas. Filhas de faxineiras, seguranças, funcionárias do refeitório, motoristas. Cada uma havia demonstrado talentos únicos que haviam sido identificados através do novo sistema de avaliação implementado pela empresa. Amigas, Zoe começou, sua voz agora mais madura e confiante aos 17 anos. Sei exatamente como vocês estão se sentindo hoje. Sei o que é ser invisível, ser subestimada, ser julgada pelo trabalho de seus pais, ao invés de seu próprio potencial. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na audiência. 6 meses eu estava onde vocês estão agora, trabalhando meio período, ajudando minha família, sonhando com oportunidades que pareciam impossíveis. Na primeira fila, Dorothy limpou discretamente uma lágrima. Ouvir sua filha falando com tanta eloquência e propósito ainda a surpreendia todos os dias. Mas aprendi algo importante. Zoe continuou. Talentos não crescem em jardins privilegiados. Eles nascem em qualquer lugar onde há curiosidade, determinação e coragem. A única diferença entre potencial realizado e potencial desperdiçado é oportunidade. Ela gesticulou em direção às bolsistas veteranas. Maria Ali descobriu que tinha um dom para engenharia enquanto consertava equipamentos quebrados no refeitório. Ana revelou habilidades extraordinárias em programação quando começou a automatizar sistemas de agendamento. Sara mostrou talento para design gráfico, criando cartazes para os eventos da empresa. Cada nome mencionado trouxe aplausos entusiasmados da audiência. O que vocês vão descobrir, Zoe disse, é que este programa não é sobre caridade, é sobre investimento inteligente. Empresas que identificam e desenvolvem talentos onde quer que os encontrem são empresas que prosperam. Richard se levantou e se juntou a Zoe no palco. Zoe está certa. Nos últimos 6 meses, nossa produtividade aumentou 40%. Nossa satisfação dos funcionários atingiu níveis recordes e nossa reputação na comunidade empresarial mudou completamente. Tudo porque decidimos ver pessoas ao invés de posições. Sr. Lee também se levantou. Posso falar por todos os nossos parceiros internacionais quando digo que a Meridian Industries se tornou um modelo para outras empresas. Recebemos pedidos de consultoria de empresas em 12 países que querem implementar programas similares.
Zoe sentiu seu coração acelerar. Era incrível pensar que uma ideia nascida de sua própria experiência estava inspirando mudanças tão amplas. Mas, Zoe disse retomando a palavra, a verdadeira medida do sucesso deste programa não são os números ou reconhecimentos, são as histórias pessoais, são os sonhos que se tornaram realidade. Ela olhou diretamente para a nova turma de bolsistas. Carmen, de 16 anos, filha da segurança noturna, que descobriu que tem talento para análise financeira. Lisa, de 17, filha da atendente do refeitório, que revelou habilidades extraordinárias em marketing digital. Sofia, de 18, filha da motorista de entregas, que mostrou potencial incrível em logística internacional. Cada nome era seguido por aplausos, calorosos, mas também por algo mais profundo: reconhecimento, respeito e esperança. Vocês não estão aqui por pena ou por programas de responsabilidade social, Zoe enfatizou. Vocês estão aqui porque têm valor real, talentos reais e potencial real. A única diferença é que agora alguém está prestando atenção. Dorothy não conseguiu mais conter as lágrimas. Ver sua filha, que uma vez se escondeu atrás de carrinhos de limpeza, agora inspirando outras jovens a acreditar em seus próprios sonhos, era mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Sra. Wong se levantou lentamente. Posso dizer algo? Zoe acenou encorajadoramente. Quando conheci Zoe, ela era apenas uma menina curiosa que transformou necessidade em oportunidade. Sra. Wong disse em inglês, com seu sotaque suave. Ela me ensinou que ensinar não é sobre passar conhecimento para baixo, é sobre elevar potencial para cima. Ela olhou para Zoe com orgulho maternal. Zoe, você honrou não apenas sua família e sua cultura, mas todos nós que acreditaram em você quando você era apenas uma promessa. A emoção na sala era palpável, mas Zoe sabia que ainda havia uma coisa importante a dizer. Há uma última lição que quero compartilhar, Zoe disse, sua voz ficando mais suave, mas não menos firme. Sucesso real não é sobre escapar de onde viemos, é sobre usar nossa elevação para construir escadas para outras subirem também. Ela olhou para sua mãe. Minha mãe me ensinou que dignidade vem de trabalho honesto, não de títulos ou salários. Ela estava certa. O que mudou não foi meu valor, foi o reconhecimento do meu valor. Zoe se virou para as novas bolsistas. Vocês sempre tiveram valor. Hoje vocês simplesmente receberam uma plataforma para demonstrá-lo. O auditório explodiu em aplausos, mas o momento mais tocante veio quando Dorothy se levantou e caminhou até o palco. Zoe desceu para encontrá-la e mãe e filha se abraçaram no palco enquanto centenas de pessoas aplaudiam de pé. Estou tão orgulhosa de você, Dorothy sussurrou no ouvido da filha. Estou orgulhosa de nós, mãe, Zoe respondeu. De onde viemos, de quem somos e de onde vamos. Enquanto o evento se encerrava e as pessoas se misturavam, conversando animadamente sobre o futuro, Zoe permaneceu no palco por um momento, observando a cena. Funcionários de diferentes níveis e origens conversavam como iguais. Jovens bolsistas discutiam projetos com executivos seniores. Barreiras invisíveis que uma vez separavam pessoas estavam sendo derrubadas. Uma conversa de cada vez. Richard se aproximou dela. Zoe, tenho uma proposta para você. Sim, senhor. Queremos expandir este programa globalmente. Precisamos de alguém para liderar essa iniciativa. Interessada? Zoe sorriu, olhando ao redor do auditório uma última vez. Senhor, Blackwood, não posso pensar em nada que eu gostaria mais de fazer. 6 meses atrás, Zoe era invisível, trabalhando silenciosamente nos bastidores de uma empresa em crise. Hoje, ela era a força motriz por trás de uma transformação que estava mudando vidas e redefinindo como empresas pensam sobre talento e oportunidade. Mas talvez a maior transformação tenha sido na forma como ela via a si mesma. Não como alguém que havia escapado de suas origens, mas como alguém que havia
usado suas origens como fundação para construir algo maior. Enquanto Zoe deixava o auditório naquela noite, ela carregava consigo a certeza de que isto era apenas o começo. Havia milhões de jovens como ela pelo mundo, esperando apenas por alguém que tivesse olhos para ver seu potencial. E Zoe estava determinada a ser essa pessoa para quantas conseguisse alcançar, porque ela havia aprendido a verdade mais importante de todas. Quando você abre uma porta para si mesma, deve segurá-la aberta, para que outras possam passar também. E essa é uma lição que vale mais do que qualquer negócio, mais do que qualquer riqueza e mais do que qualquer reconhecimento. É uma lição sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Essa história te tocou de alguma forma? Então comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. A gente lê tudo com carinho. E se você acredita que talento pode vir de qualquer lugar, se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa o like. Tem muita história transformadora vindo por aí. Vamos juntos abrir portas para quem nunca teve chance.